Boa noite, pessoal. Sei que é final de semana de Páscoa, né? Mas estou aqui gravando para vocês sobre os astecas. Chegamos finalmente ao último povo aí que deu origem à nossa querida América, tá bom? Então aí, os astecas, né? Confederação do México Central. Mais à frente a gente vai entender por que confederação, tá bom? Como eu já havia dito a vocês, no vídeo para realização dos exercícios vou trazer algumas informações interessantes que eu andei descobrindo e entre elas também teremos algumas dos astecas, tá bom? Então, para alguns historiadores, né, e perante tudo que se foi achando sobre eles, ficou claro que eles foram a última onda migratória que se chegou até onde a gente chama de México Central hoje, tá bom? E durante um bom tempo, esses novos habitantes aí foram vistos como intrusos, semi-bárbaros, pobres e sem terra, tá bom? E ele fala aqui no início do texto, né, que na metade do quarto milênio antes de Cristo, antes desse povo asteca, né, que se chamaria asteca, chegar aí na região do México Central, começou um crescente desenvolvimento da agricultura dessa região aí do México Central até o Golfo. E com o passar do tempo que começaram esses agrupamentos, tá? E que durante milênios a população que vivia nesse antiplano vivia da agricultura, tá? Eram pequenos grupos agricultores, não tinham realmente um grande império, tá? Nessa região do México Central. E foi com o passar do tempo e sucessivas migrações que foram havendo sucessivas mudanças aí no plano, né, dessa organização aí do México Central até a gente chegar aos astecas, propriamente ditos, tá bom? Nós temos aí na tela, né, que vocês estão vendo, esse mural do Diego Rivera. No próximo semestre, não, próximo ano, desculpa, quando vocês virem América Independente, se o professor que trabalhar com vocês falar um pouco mais claramente do México, ele vai trazer para vocês esses muralistas, tá bom? A arte dos murais é uma coisa que a gente vê muito vindo dos maias e dos astecas. E no momento da independência, agora exatamente não vou me recordar qual é o momento da história do México, tá? Mas é ali pós-independência, início da Constituição do Estado mexicano, houve, né, o que eles chamam de renascimento mexicano, que foi o resgate da cultura mexicana, propriamente dita, né? O resgate dessa herança asteca e maia. E eles encontraram nos murais que eram feitos, né, por esses povos antigos, uma forma de valorizar a sua própria cultura, tá bom? Então, por isso que a gente tem a volta desses murais nesse momento do Renascimento mexicano. O Diego Rivera é um dos muitos muralistas que a gente encontra na história do México, tá bom? São imagens, assim, belíssimas, tá? Essa aí se encontra num dos corredores do Palácio do Governo mexicano, tá bom? Que a gente vê aí mais à frente, no plano da frente, o povo asteca propriamente dito, e ao fundo, nessa cidade, que é a cidade asteca, a capital, Tenochtitlan, tá bom? Continuando, aqui nós podemos ver, né, a quantidade de povos que se encontravam na região aí do que hoje nós chamamos de México, tá? E toda essa junção desses povos aí se influenciaram uns aos outros, né? Nós temos esses grandes povos, mas também temos alguns menores que também influenciaram tanto maias quanto os futuros astecas, tá bom? Agora eu vou falar para vocês, propriamente dito, sobre quais foram esses povos que influenciaram a cultura que chamaremos de asteca, tá bom? Então vamos lá, povos influenciadores. O primeiro povo que a gente tem é o povo Olmeca, os Olmecas, que aconteceu de 1500 a 150 a.C., tá bom? Que região que eles se colocavam? Um pouco aí antes da Península de Yucatán, né? Como a gente pode ver aqui nessa regiãozinha
mais alaranjada, tá bom? Por que que eu peguei esse mapa? Porque ele permite que nós possamos ver o entorno, tá? Os astecas, eles vão se organizar aqui, nesta região do Lago Texcoco, tá? Que hoje em dia não existe mais. E é onde hoje se localiza a capital do México, a cidade do México, tá bom? Então, aqui é a zona Olmeca, tá? No período que a gente pode dizer aí que foi o auge, dessa civilização, tá bom? Que nós temos algumas das principais cidades, tá? Aqui a gente pode ver, né? Aqui tá em inglês, mas para vocês terem uma ideia, né? São os sítios olmecas ou sítios que tiveram influência olmeca, tá? Aqui a parte mais colorida é onde a gente encontra realmente a influência olmeca, tá? Propriamente dita, onde a gente fala que realmente era olmeca, tá? Não se sabe a origem, tá? Mas eles podem ser parentes dos maias, né? Porque a gente sabe que os maias estavam localizados nessa região aqui, tá? E não se sabem, e se sabe que esses olmecas deste momento aí não são os mesmos que os espanhóis tiveram contato lá quando eles chegaram, tá? São povos distintos. Eles construíram imponentes centros cerimoniais, tá bom? Dentro desses centros cerimoniais, nós temos no texto, na página 137, o Curtis ele vai colocar para nós aí as fases, né? Então, nós temos a primeira fase, que é a fase São Lourenço, tá bom? São Lourenço aqui é o número 13, tá bom? Depois nós temos a fase de Laventa, que é o número 15, e por fim a fase de Três Apontes, tá bom? Que é o número 12 aí, que são as principais cidades que tinham centros cerimoniais, tá bom? Não se sabe de que maneira que eles foram extintos, tá bom? Mas ele deixa bem claro que a grande influência dessa cultura olmeca para os astecas é difícil de discernir, mas os padrões astecas de dispersão, de enclaves e de rotas comerciais é muito parecido com esses dos Olmecas, tá bom? Se vocês quiserem uma coisa um pouco melhor sistematizada, o texto dos astecas, gente, dos três povos é um dos mais densos, tá? Por isso, vocês vão perceber que no resumo que eu vou passar para vocês, tem muita citação mandando ir para vocês irem para uma determinada página do texto em si, tá bom? Se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada. Por isso que eu estou mandando para vocês tanto o resumo quanto o texto que eu li para fazer o resumo para vocês, tá? Porque se eu fosse realmente assim transcrever tudo o que tinha no texto, ia ficar o texto em si, tá bom? Então, por conta disso, eu achei por bem fazer essas citações. Então, aí nós temos uma citação que é do Jane Drop, na página 137, para vocês terem verem realmente essa influência dos Olmecas nos astecas, tá? E eles atingiram todas as áreas que compõem essa sociedade aí, tá bom? Aqui nós vamos ver um pouco desses templos Olmecas ainda, tá? Dessas estátuas Olmecas também. Isso realmente, assim, tudo ainda existe, tá, gente? Depois vocês vão perceber que esses traços aí que a gente vê nas estátuas Olmecas, né? Nos próprios templos, também a forma mais ou menos do traço, a gente consegue encontrar muito disso ainda na cultura asteca, tá? Agora nós vamos ver a cidade de Teotihuacan, tá bom? Ela foi uma cidade assim muito imponente, de 100 a 750 depois de Cristo, tá? Era uma grande cidade mesoamericana com um grandioso centro cerimonial muito bem planejado, tá? E 7 séculos após a sua queda, né, da queda dessa cidade, ela ainda impressionava os astecas. Tamanha era a sua grandiosidade, tá bom? Nós podemos dizer que a cultura da cidade de Teotihuacan, ela está, assim, extremamente presente entre os astecas, tá? Ela influenciou muito eles e também como outras regiões, né? Se eu não me engano, eu acho que eu fiz menção dela na aula sobre maias. Posso estar errada, mas acredito que eu fiz menção. Eu até cheguei a procurar, mas como os textos são muito grandes, tal, eu não consegui encontrar, tá? Mas ela foi uma cidade muito importante.
Onde que essa cidade está? Ela se encontra aqui, mais ou menos perto de onde nós vamos ver a organização dos astecas propriamente ditos, tá bom? Então aqui nós temos Teotihuacan, tá? Monte Alban, que também foi na aula de maias, eu sei que eu falei muito dessa cidade, então eu acredito que Teotihuacan eu falei também. Foram dois centros cerimoniais que influenciaram muito os maias, né, que se encontravam aqui. Então, nós vamos ver agora propriamente dito eles, tá? Aqui nós temos, né, uma imagem do que é hoje o principal sítio arqueológico dessa cidade de Teotihuacan, tá? A gente tem, né, essa organização aí que era o principal centro, né, dessa cidade, tá bom? O apogeu dessa cultura aconteceu de 200 a 600 depois de Cristo, tá? E nós podemos ver que a religião de Teotihuacan, ela contém todo o futuro panteão mexicano. Quando eu falo panteão mexicano, eu estou me referindo exatamente aos astecas, tá? Porque os astecas em si não se chamavam de astecas, se chamavam de mexicas, por daí que vem mexicanos, tá? Então, com exceção de dois deuses, né, que vai estar escrito aí, que eu me recuso a falar esses nomes que eu não consigo, gente, me desculpa. Mas, com exceção de dois deuses, todo o restante dos deuses veio dessa cidade, tá bom? O seu desaparecimento foi acontecendo por volta de 600 depois de Cristo, né? E junto com a sua queda, outras cidades importantes como Monte Alban, que a gente viu aqui, né, também caíram, entraram em declínio, tá? Então a gente pode falar que tem a hipótese de que a cidade de Teotihuacan, ela era um centro realmente para toda aquela região ali de onde seria o México, tá? Então olha só o que ele fala lá na página 139. Teotihuacan havia sido um fator de unificação política e econômica. Compreende-se que o desaparecimento da metrópole tenha acarretado o fim desse papel unificador, tá? E nota-se que Teotihuacan foi ocupada mais tarde pelos toltecas, que é o próximo povo que nós vamos ver aí depois, tá? Que chegaram a pensar que Teotihuacan era a capital dos toltecas, tá bom? E a cidade de Teotihuacan foi considerada pelos astecas como o lugar de nascimento do mundo. Tamanha era a importância dessa cidade, tá bom? Eu achei muito interessante essa imagem porque ela mostra, assim, caso vocês um dia tenham a oportunidade de ir lá, a organização, tá bom? Eu fiquei chocada, gente, porque conforme eu fui fazendo, vou mostrar nas próximas imagens para vocês, tá? Mas eu senti assim que nós não damos a devida atenção, tá bom? Para os povos que constituíram a América pré-colombiana, tá? Muitas vezes a gente valoriza demais os egípcios, valoriza demais os gregos, os romanos, mas a qualidade e a dimensão do que esses povos fizeram aqui na América é estupenda, de verdade, tá? Enquanto eu fazia esse slide, eu peguei imagens, né, da cidade de Teotihuacan e não tinha uma legenda falando qual pirâmide que era. E eu não me atentei para isso no primeiro momento. A primeira pirâmide que eu vi, achando que era a pirâmide principal, foi a pirâmide da Lua, que é essa menorzinha aqui ao fundo, tá bom? Só depois que eu me atentei para que aquela pirâmide que eu tinha visto inicialmente era a pirâmide da Lua e fui procurar a pirâmide do Sol. Então, assim, é realmente chocante o trabalho e o tamanho da pirâmide em si, tá bom? Aqui eu tirei essa imagem do Google Earth, tá? É a mesma organização que a gente vê aqui, nós vemos aqui, tá bom? Então aqui nós temos o templo de Quetzalcoatl, essa região aqui seria o rio, tá bom? Aqui a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, tá? Para vocês se localizarem, tá bom? Aqui eu tenho um infográfico bem resumido do que foi Teotihuacan, tá? Achei legal colocar aí para vocês verem, tá bom? Aqui nós temos a pirâmide da Lua, tá?
Eu acho que assim, a imagem por si só já diz o que eu quero dizer, que eu acabei de dizer para vocês, tá bom? Então aqui nós temos a pirâmide da Lua, né? Uma visão mais aberta, né, desse espaço. Alguns detalhes que creio eu, esses detalhes da outra imagem, sejam aqui assim, tá? Não sei dizer, mas eu acredito, creio eu que seja nessa região da pirâmide, tá bom? E aqui é a pirâmide do Sol, que cá entre nós ela é o triplo, né, da Lua. Aqui nós temos um pouco de cerâmicas e estátuas, tá bom? Da cultura de Teotihuacan, que nós vamos ver isso presente também na cultura asteca, e os afrescos, tá? Que ainda estão presentes nessas duas pirâmides, tá bom? Toltecas. O que nós sabemos sobre os toltecas, que viveram de 900 a 1110 depois de Cristo, tá bom? Eles eram um grupo titimeca de fala nahuatl, tá bom? Que ocupavam os desertos setentrionais e eram considerados um povo nômade e bárbaro, tá? A gente pode ver, assim, tudo do que eu estou falando aqui para vocês, eu tirei do livro do Mário Curtis Giordani, tá bom? Mas nas minhas andanças aí pela internet para fazer esse slide para vocês, eu percebi que o buraco é mais embaixo, tá? Eu peço a vocês que se vocês tiverem, não vou pedir isso na prova, tá? Não é por isso, mas eu falo assim, por uma questão mais de vocês construírem o conhecimento de vocês, se vocês quiserem. Fazer uma pesquisa também, eu vou deixar alguns links já que acredito que ajudem para vocês entenderem a origem realmente, tá? Mas basicamente o que que é? Esse grupo Titimeca, tá? Ele era um grupo maior, mas que tinham vários pequenos povos, que eram os toltecas, que era o mexica, que de onde a gente vai realmente falar que era asteca, e muitos outros povos que constituíram isso que seria os astecas no futuro, tá? Na hora que eu chegar realmente nos astecas, vocês vão entender por quê. Então, assim, de onde realmente veio a origem, as lendas em volta dessa história, não tem no livro do Kurtz, tá bom? Mas eu acho que, assim, isso está muito difundido na internet, creio eu que por isso ele não tenha colocado no livro, né? Porque é uma coisa, assim, muito... que todo mundo já conhece, vamos dizer assim, tá bom? Então, os toltecas, né, eles viveram nessa região aí um pouco mais acima, tá bom? Então, aqui nós temos a região onde eram os olmecas, Teotihuacan ficava por aqui, tá bom? Aqui esse pontinho azul é a atual cidade do México, que era onde ficava Tenochtitlan, que era a capital asteca. E nós temos aqui essa região toda que era influência tolteca, tá bom? Tula foi a principal cidade dos toltecas, e as imagens que nós temos aqui, tá bom? Essas colunas aqui que lembram pessoas são chamadas de os Atlantes de Tula, tá bom? A forma como eles são referidos, tá? Então a gente pode ver também que a própria escultura, a própria arquitetura que os toltecas tinham lembra muito aí também o que a gente vai ver dos astecas, tá bom? E aí nós chegamos então ao nosso querido povo asteca. Eu assim, gente, eu acho que para mim foi uma coisa muito interessante fazer todo esse estudo, toda essa leitura, tá? Porque assim, foi realmente para querer mudou assim toda a minha visão daquilo que eu acreditava que sabia sobre esses três povos, tá? Assim, é impressionante realmente o pouco que a gente sabe sobre eles, até nos nossos livros didáticos para os nossos alunos é ínfima o que se encontra lá, tá bom? Então aí os astecas em si, a gente pode dizer que eles surgiram de 1300 e foi até 1521, que foi quando eles foram dizimados pelo Hernán Cortés, tá bom? Então, o que aconteceu? Quando os toltecas terminou a sua influência ali naquela região, né, que eles deixaram de influenciar essa região,
criou-se um vácuo no poder do Vale do México, tá bom? E aí, uma nova onda migratória veio daquilo que eles chamam de Azatlã, tá bom? O que era Azatlã? Acredita-se que Azatlã é essa região aí em rosa do mapa, tá? Que é uma região que onde hoje é os Estados Unidos. Então, eles desciam dessa região e iam em direção ao México, tá? Eu até encontrei um texto muito interessante na internet falando da origem de Azatlã, porque não se sabe onde era essa cidade, tá bom? Mas vou passar para vocês também, caso vocês queiram ler, porque tem essas migrações acontecendo para o México por toda uma questão de erupção de vulcões e etc, tá bom? E dentre os povos que saíram de Azatlã, nós temos o povo Tolteca inicialmente e depois o povo que seriam considerados os futuros astecas, tá? E asteca, a palavra asteca significa gente de Azatlã, tá bom? Então, nós temos também um chefe titimeca chamado Xolotl, não sei como é que se fala, que se instalou onde antes eram os toltecas, e aí a galera foi descendo, tá bom? Que nós podemos ver um pouco, né, desse mosaico, né, de povos que tinha nessa região, né, e aí entender como um influenciava o outro, tá bom? Então, os astecas, né, o que seriam os astecas, é um povo migrante em etapas, né, que é deficiente de fontes de onde é que eles vieram, e saindo de Azatlã numa longa marcha, tá? O que a gente chama de asteca, que eram os mexicas, eles eram considerados ferozes, bárbaros e ignorantes e foram repelidos pelos povos que estavam localizados nessa região onde eles se organizaram depois, tá bom? Então, eles eram inspirados na mística de um deus sanguinário, tá? Que era esse deus que não veio do panteão de Teotihuacan, tá bom? E que era um chefe semi-lendário feito de divindade principal e oráculo para essa cultura, e praticava sacrifícios humanos. Ao lado da barbárie, é curioso notar nos astecas uma notável capacidade de assimilar culturas, técnicas, costumes e rituais, tá bom? Então, o que acontecia? Esse povo, eu vou chamar de povo mexica, tá? Para a gente não confundir. Esse povo mexica desceu de Azatlã, tá bom? Se instalou ali onde ficavam os toltecas, né, na região laranja, tá? E começou a pegar influência do que tinha sido Teotihuacan, do que eram os toltecas, do que eram os outros povos que estavam ali. Mas também trouxeram muitas coisas que eles já tinham, tá? Inicialmente, eles ficaram submissos a essa galera que já estava aí, mas eles começaram a se posicionar um pouco mais conforme o tempo foi passando. Como a gente pode ver, o principal deus para eles era um deus guerreiro, tá? Eles eram muito violentos, era um povo conhecido pela sua violência, tá bom? Por volta do século XIV, eles fundaram as duas capitais gêmeas, Tenochtitlan e Tlatelolco, tá bom? Que eram duas cidades que eram muito próximas umas das outras, acho que o próximo aqui, ó. Então nós temos aqui Tenochtitlan e Tlatelolco, tá? Eram essas capitais gêmeas que ficavam no lago Texcoco, tá? Aqui, ó, nesse mapa nós temos Tenochtitlan aqui e Tlatelolco aqui, tá bom? Então, eles foram para uma dessas ilhas do lago Texcoco, tá bom? E nesse lago eles começaram a construir coisas em cima do lago, tá? Essas linhas aqui que a gente vê saindo aqui são estradas que eles construíram, tá? Nas próximas imagens que nós vamos ver, eles realmente construíram enormes plataformas, tanto para agricultura quanto para construir coisas em cima, tá? O que é que acontece aqui, então? Nessa região do Lago Texcoco, aqui eles se estabeleceram, esses mexicas. Mas nós temos outros povos aqui ao redor, tá bom? Nós temos o Texcoco, que vai ser uma importante cidade agora nesse momento, tá bom?
o velho rei de Azcapotzalco, vou procurar aqui. Aqui, essa cidade aqui era uma cidade que dominava muito essa região antes da ascensão asteca, por assim dizer. Então, o que aconteceu? Esse reino aqui, essa cidade, começou a anexar os seus domínios num vasto território de leste a oeste desse grande lago, tá bom? E aí começou a tirar territórios do rei de Texcoco, tá? E Tenochtitlan, aqui é a cidade que vai ser um novo centro a partir deste momento, estava pregando a submissão, né? Mas só que aí o rei Itzcoatl, ele começa a resistir e ele pega e começa a fazer uma aliança com o rei de Texcoco, tá bom? Para que eles lutem contra o rei de Azcapotzalco, tá bom? No meio dessa guerra, os dois aqui, de Tenochtitlan e de Texcoco, conseguem acabar com o rei aqui de Azcapotzalco, tá? E vencendo, eles pegam e criam uma tríplice aliança nessa região, pegando a cidade de Tenochtitlan como centro, Texcoco e essa outra cidade aqui, Tlacopan, que era, creio eu, ser uma segunda cidade aí importante depois desta daqui, e que era submissa direta, tá? Então cria-se a Tríplice Aliança, Tenochtitlan, que com o passar do tempo vai se tornando sempre cada vez maior e mais poderosa, Texcoco e Tlacopan, tá bom? Aqui nós temos um mapa do século XVI que mostra como era a cidade de Tenochtitlan, tá bom? Não se sabe o autor, mas era essa a visão que eles tinham, tá? No século XVI. Aqui nós temos essa visão, uma imagem, né? Porque não se tem mais nada, tudo que se tinha da cidade de Tenochtitlan propriamente dita se perdeu depois da chegada do Hernán Cortés, tá? Foi totalmente destruído. Se tem, vamos dizer assim, só os alicerces. Aquilo que a gente viu nos slides dos Incas, né, que eles deixavam o alicerce e construíam em cima, isso não foi uma realidade nos astecas. Eles realmente derrubaram tudo. A gente vai ver um pouco mais à frente. Eu também vou deixar um link de um outro blogueiro viajante aí, que são as melhores fontes que a gente tem, né, porque eles foram realmente lá, tiveram contato com guias que passaram para eles, né, as informações. Então aí nós temos, né, o principal templo deles, que era o Templo Maior, tá? Que aqui de um lado era o templo de um deus e do outro o templo do outro deus, tá? Então aqui era o principal templo deles, onde aconteciam os principais rituais de sacrifício, tudo acontecia aqui, tá bom? Aqui também mais uma réplica e aqui nós temos as ruínas, tá bom? Aqui ao fundo é a Catedral Central do México, tá? Inicialmente eles acreditavam porque como era uma coisa muito natural para os conquistadores construírem em cima daquilo que antes era a civilização, primeiro eles acreditavam que as ruínas desse templo estavam embaixo da catedral. Mas com o passar do tempo e as escavações, eles perceberam que não, que estava mais ao lado. Então, eles desapropriaram toda uma região ali do centro da cidade do México e começaram a encontrar as ruínas do Templo Maior, tá bom? Aqui nós temos, então, a Tríplice Aliança Azteca, tá? Então, por isso que lá no início, o primeiro slide que eu coloquei para vocês, eu coloquei Confederação do México Central. Porque nós não podemos dizer, até no próprio texto, o Curtis, ele usa entre aspas a ideia de Império Azteca. Porque ele era um conglomerado de povos, tá bom? Por mais que Tenochtitlan se sobressaísse cada vez mais sobre as outras 3 cidades, cada uma delas teve a sua importância. Tlacopan foi cada vez menos, tá? Ela era menor das 3, então assim, foi mais uma coisa assim meio que para ter uma galera para ajudar na hora, tá bom?
Então, eles entraram na aliança por conta disso. Mas com o passar do tempo foi diminuindo cada vez mais a importância de Tlacopan. Texcoco e Tenochtitlan ficaram mais ou menos ali, mas só que aí Tenochtitlan foi se sobressaindo. Os chefes da Confederação Azteca, dessa tríplice aliança, ficavam em Tenochtitlan. A própria cidade gêmea Tlatelolco foi perdendo a sua importância também. Ela acabou sendo anexada a Tenochtitlan com o passar do tempo, tá? E Texcoco, conforme foi vendo que militarmente e politicamente Tenochtitlan era maior, deixou que Tenochtitlan tomasse conta dessa parte da Tríplice Aliança Azteca. E Texcoco, por conta do seu rei poeta, que foi o rei que fez a aliança com o Tenochtitlan, ele muda o foco da sua cidade, se torna uma metrópole das artes, da literatura e do direito, tá? Essa tríplice aliança ela vai permanecer até o fim da história independente asteca, tá? Que é mais ou menos isso que ele fala no texto para nós. Então aqui nós temos acima uma representação dessa tríplice aliança em um dos muitos códices que nós temos da civilização asteca, tá? Esses códices são basicamente isso, são folhas em que se tinham muitos desenhos, porque os astecas eles não tinham uma escrita propriamente dita, eles se utilizavam mais de desenhos, tá? Então, o que é que eles têm? Eles têm, que se tem? Tem esses desenhos que os astecas faziam e embaixo um comentário de algum espanhol depois, tá bom? Esse Códice Osuna, ele está na Espanha, se eu não me engano, pelo que eu andei lendo aí, que foi tanta coisa que eu li que eu já me perdi, tá, gente? Então, me desculpa se eu passar alguma informação errada. Mas esse código Osuna, ele chamou Osuna por conta da pessoa que o comprou e que cuidou dele durante muito tempo, tá? Então, a gente pode ver aí uma representação do que seria a bandeira dessa tríplice aliança, tá? Então, quem foram os soberanos astecas, tá? O Curtis, no livro, ele vai falar dos soberanos astecas a partir do Itzalcoatl, tá? Que a gente pode dizer assim que realmente foi um super soberano asteca, tá? Que reinou em Tenochtitlan. Os 3 primeiros e os 2 últimos, ele não trata muito aqui no texto, tá? Trata assim, somente por uma citação muito breve, tá? Então, assim, eu me detive mais ao texto para a gente também não ficar saindo muito, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos, então, aí o primeiro, que foi Acamapichtli, de 1376 a 1395. O Itzili, 1395 a 1417. E Timalpopoca, que foi o último soberano asteca antes da Tríplice Aliança, tá bom? Depois da sua morte, que o rei de Azcapotzalco começou essa anexação, tá bom? Então, o rei que lutou contra o de Azcapotzalco foi o Itzalcoatl, tá bom? De 1427 a 1440, tá? O que ele fez de mais importante? Ele urbanizou a capital, né, construindo diques e muitos templos e criou uma hierarquia religiosa dentro da religião asteca, tá bom? Depois nós temos o Montezuma I, de 1440 a 1469, tá bom? Ele e o próximo, nós só vamos ter imagens, entre aspas, deles dentro de códices, tá bom? Não encontrei uma imagem semelhante a essa daqui, tá? E precisa tomar um cuidado se um dia vocês precisarem procurar sobre o Montezuma, primeiro, porque se coloca no Google a imagem do Montezuma segundo como referência ao Montezuma primeiro. Então, procurem realmente pelo nome certinho, tá? Depois eu vou passar uns links que tem o nome certo, porque acho que o sobrenome dos dois é diferente, é uma coisa assim, tá? Montezuma I, ele ampliou, teve ampliação do domínio por meio de expedições guerreiras, tá bom? Fez aquedutos e templos, mas infelizmente mais para o fim, para os últimos anos do seu governo, se tiveram más colheitas
e a fome e a morte imperou dentro da Confederação Azteca. Depois nós temos aí, então, o Axayacatl, de 1469 a 1481, tá bom? Temos ele aí na representação do Códice Azcatitlan, tá bom? Ele era filho do Montezuma I e ele foi se ele não foi o maior, foi um dos maiores soberanos astecas, tá bom? Por quê? Porque ele fez ampliação do domínio por meio de expedições guerreiras, tá bom? E ele foi o único responsável, ele foi o único soberano que teve uma derrota dentro de toda a história asteca, tá bom? Ele perdeu as tribos de Michoacán, que foi a única derrota, tá? Mas por que ele foi importante? Porque ele que mandou construir a Pedra do Sol, que é o calendário asteca, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Que tem mais ou menos tem acho que 24 toneladas a pedra, tá? E foi no momento desse governo que o rei poeta lá do Texcoco morreu, tá bom? Depois nós temos o Tizoc, de 1481 a 1486, que era filho do Montezuma também, tá? Ele reconstruiu o templo do principal deus asteco, o deus da guerra. Ele mandou fazer a pedra do sacrifício, que era um vaso onde se queimava o coração das vítimas, tá bom? Então, se lá no Império Inca a gente viu que inicialmente os sacrifícios era pela degola, aqui nos astecas já é arrancando o coração da vítima, sempre, tá bom? Ele teve pouco êxito nas expedições militares e por conta disso ele foi morto com veneno, por isso que ele teve um governo muito curto. Depois dele nós tivemos o Aoizol, de 1486 a 1503, tá bom? Ele era irmão do Tizoc, mas acreditou que não era filho do Montezuma I, tá bom? Porque não se tem menção a isso no texto. Ele concluiu a construção do templo lá do deus da guerra, tá? E aí, durante 2 anos, ele se juntou com o rei de Texcoco para fazer uma campanha militar para arrecadar vítimas suficientes para a inauguração desse novo templo, tá? Tem-se uma noção de que foram pelo menos 20 mil prisioneiros, tá bom? Capturados para que fossem vítimas para esse novo sacrifício aí, para a inauguração do templo. Quando a gente chegar na religião, vocês vão entender um pouco melhor qual que era essa relação entre a guerra para os astecas e os sacrifícios, tá bom? E além disso, teve um crescimento muito grande da população de Tenochtitlan e ele precisou criar novos aquedutos, tá? E por fim, né, dentro daquilo que a gente pode chamar de Confederação Azteca, realmente, né, o último rei que nós temos é o Montezuma II, de 1503 a 1520. Foi ele que recebeu, entre aspas, o Hernán Cortés, tá bom? Por isso que eu falo que ele foi o último grande dentro da organização azteca, tá bom? Porque depois os outros dois, o Hernán Cortés já estava presente no território mexicano. O Montezuma II, ele era filho do Axayacatl, tá bom? Ele era filho deste aqui, tá? Ele manteve a ordem das tribos dominadas, tá? Só que a necessidade de vítimas constantes para sacrifícios fazia com que ele buscasse prisioneiros o tempo inteiro, tá? Porque o povo estava com muito medo de sofrer alguma desgraça, tá? E por que o Cortés conseguiu subjugar os astecas quando ele chegou? Porque vários indígenas que estavam sob o domínio asteca eram contra eles, tá? E aí, por conta disso, o Cortés se associou a esses indígenas que tinham um amplo conhecimento sobre a organização asteca, e por ele conhecer, né, através desses índios, a organização asteca, ele conseguiu subjugar os astecas. E aí, os dois últimos é o Cuitlahuac, em 1520 só, e o Cuauhtémoc, de 520 a 1521, que foi o último soberano asteca, tá bom? É isso que nós temos.
vou falar só mais um pouquinho, depois eu pauso e faço um segundo vídeo, tá, gente? Para não ficar muito longo. Quais são os aspectos aí da civilização asteca? Tá? Vou deixar aqui na expansão. Aqui a gente pode ver pelas cores, né? Como se deu a expansão territorial dos astecas, tá bom? As instituições e o modo de vida, segundo o que assim que o Curtis fala, que foi o mais analisado nas muitas explicações, ele foca muito já no século XVI. Então, assim, o que se sabe da organização dos astecas é aquilo que os espanhóis já encontraram. A gente não tem coisas mais antigas. O que se tem é muito pouco ou muito impreciso. Tá? Acredita-se que aqueles que eram os mexicas, né, que depois se juntaram com os outros duas cidades e viraram os astecas, eles eram uma sociedade simples e igualitária inicialmente, tá bom? E que somente os sacerdotes dos mexicas é que tinham um poder diferenciado. E aí, com o passar do tempo, né, até chegar no século XVI, começou a se ter uma hierarquização da sociedade com funções distintas para categorias distintas, tá? Então, agora o sacerdócio parava de ser ligado à organização política e militar, se tornou somente religião, tá bom? E a gente pode dizer que a organização asteca, a Confederação Asteca, era uma confederação mercantil, entre aspas, porque ela tinha um comércio muito bem desenvolvido, tá bom? E conforme vai passando o tempo, a riqueza e o luxo vai aumentando tanto quanto a miséria, tá? Dentro da sociedade asteca. Como que é feita a organização, tá, social desses astecas? Eu vou tentar ser bem pontual na minha explicação, porque eu acredito que no resumo e no texto, se vocês quiserem se aprofundar mais, mas no resumo em si, eu fui bem didática, tá? Porque, assim, acho que a parte maior do texto, assim, que eu tenho escrito foi essa da organização social e política dos astecas, tá bom? Então, a separação do território ela era feita principalmente pela tributação e não pelo caráter político. Então, eles eram separados pela organização fiscal, tá? Perante o que eles pagavam como taxa, tá? Vários estados eles não tinham uma relação política muito bem definida dentro da organização asteca, era muito mais fiscal, tá? Então, cada cidade importante tinha um calpisque, que era um funcionário que recolhia os impostos. Mais à frente eu vou explicar um pouco melhor sobre, tá? Então, o que acontecia? Cada cidade que fazia parte da Confederação Asteca tinha uma importância distinta das outras. Então, não se tinha uma organização, vamos dizer assim, um conjunto de leis que organizava a Confederação Asteca. Não, não era assim. Cada cidade, cada província tinha a sua organização. Então, cada um tinha um estatuto que organizava, né, a tributação, o que eles deviam para o chefe em Tenochtitlan, tá bom? Então, cada imposto era de uma maneira em cada cidade, tá bom? Essa questão de que cada um era tratado de uma forma, isso fica muito claro também na organização social, tá bom, das classes, e na forma como a pessoa sofria alguma pena. Isso falando já dentro do direito em si, tá? Por quê? O lugar que você ocupava na sociedade influenciava a sua forma de trabalhar, a sua forma de pagar imposto, a sua forma de ser tratado se você cometesse um crime, tá? Da mesma maneira que a cidade também era assim tratada, tá bom? Existiam praças fortes, tá? Que ficavam presentes em fronteiras e regiões recém-conquistadas, em que era nomeado um governador para organizar um pouco melhor tudo isso, tá? Então, a Confederação Asteca, ela é um mosaico de Altepelt, tá? O que é uma Altepelt? É uma cidade, tá? Que é a unidade básica autônoma com um estatuto próprio associada ou subordinada a outra
e ela não podia fazer política externa ou militar, e eram obrigadas sempre a cultuar o deus da guerra. Então, eles tinham seus próprios deuses. A gente vai ver que o panteão mexicano, asteca, e ele é gigantesco porque cada cidade tinha o seu, mas só que o principal era cultuar esse deus da guerra, tá bom? Não havia uma uniformidade administrativa, tá? E a estrutura superior eram aqueles que estavam em Tenochtitlan, tá bom? Que eram os Tenóticas, que eram os astecas de Tenochtitlan, eram eles que governavam. Se vocês quiserem ver um pouco mais aprofundado sobre a expansão desse território, quer dizer, sobre a extensão do território, está na página 145, tá? Então, a gente pode dizer o quê? Que era uma população extremamente homogênea, heterogênea, tá? Porque eram, assim, tribos muito distintas que estão todas sobre um mesmo poderio, tá? Agora, dentro da organização político-social, a gente vai ver politicamente como era organizado, tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que era a sociedade em si, que era dividida em classes, tá bom? E algumas outras coisas. Então, vamos lá, para finalizar esse vídeo. Então, nós temos aqui uma imagem então, de como eram as camadas sociais astecas. Então, vamos lá. Dentro da organização política, nós temos muitos departamentos e uma cadeia de comando, tá? Que eram feitos por esses altos funcionários do Estado que a gente vê aqui, tá? Eles eram complexos e estruturados. Era realmente, assim, burocrático o negócio, tá? Então, nós tínhamos departamento de guerra, finanças, do judiciário, da religião, executivo, tá bom? Quem que era o cabeça, que era o imperador aí? Ele era chamado de Tlatoani, tá bom? Que é aquele que fala ou aquele que comanda. Inicialmente, como que era feita a eleição desse Tlatoani? Tá? Primeiramente, era uma assembleia de guerreiros, né? Como a gente já sabe, os astecas eram um povo guerreiro, tá? Mas conforme o povo foi aumentando, foi necessário fazer um colégio eleitoral que ficou restrito a 100 membros daquilo que a gente chama de classe alta, da nobreza, tá bom? E a mesma família dominou os astecas durante os 150 anos em que eles foram uma confederação, tá bom? A gente pode ver aí pela imagem e fala no texto que as insígnias do poder, né, os símbolos do poder, eram um diadema de ouro e turquesas e um manto azul-verde, tá? Logo abaixo do Tlatoani, nós temos, criado pelo Montezuma I, o Cihuacualtí, tá bom? Que foi um cargo criado pelo Montezuma I. Inicialmente, esse título foi religioso, mas depois ele começou a ter caráter político também, e com atribuições que passaram a ser hereditárias. O que ele fazia? Ele era como se fosse um vice-imperador. Ele organizava expedições militares, ele julgava em grau de recurso, né? Tipo assim, conforme ia passando pelas instituições jurídicas dentro dos astecas e não chegava a um consenso, ele dava a última palavra. E substituía o imperador quando ele estava ausente, tá? E era por indicação dele que eram escolhidos outros dignatários. Abaixo desse vice-imperador, nós temos o Tlatocan, ou Grande Conselho, tá bom? Que é traduzido como lugar da palavra ou do comando. Eles sempre eram consultados antes de uma decisão importante, tá? E inicialmente os seus delegados eram escolhidos pelo Calpulli, que eu vou explicar mais à frente o que é, tá? Mas depois, conforme foi aumentando, né, o tamanho do Império Azteca, né, da Confederação Azteca, passou ao Tlatoani a responsabilidade de escolher quem é que faria parte desse grande conselho. Então, ele escolhia uma parte e na hora que esses que tinham sido escolhidos estavam ali já, eles escolhiam o restante, tá bom? A sua função era o núcleo central do colégio eleitoral que escolhia o soberano. Ele era responsável por enviar embaixadores e opinar sobre declarações de guerra. Tá? Nós temos também outros funcionários também que faziam parte desse grande conselho.
Por fim, nós temos a Calpulli, que é o quê? É a base da estrutura social e política, tá? São pequenos grupos de origem tribal que tinham terras distribuídas aos homens casados, tá? E dentro desse Calpulli tinha um Calpuleque, tá? Que era o chefe eleito que era assistido por um conselho que cuidava do grupo e distribuía as terras, tá? Ele tinha uma força militar que era comandada pelo Teocalti e tinha uma linhagem realmente assim bem hierarquizada, tá bom? E as unidades políticas cada vez maiores eram os cacicasgos, tá bom? Depois vocês podem ver o sisteminha que eu fiz no resumo, que vai mostrar, né, a unidade básica até a chamada confederação, né, até chamado império, tá bom? Depois, né, dentro dessa calcule, nós temos também a presença de outras pessoas importantes aí dentro. Nós temos, então, sacerdotes, tá bom? O que a gente tem que entender dentro dessa organização? Que não era uma teocracia, tá? O chefe de Estado, que era o Platone, ele não era Deus, vamos dizer assim, tá? Então a religião e a política eram separados. A hierarquia dos sacerdotes, ela constituía de cima para baixo, vou falar. Em cima nós tínhamos dois pontífices, tá bom? Que um era responsável por um daqueles templos que a gente viu lá nas imagens de Tenochtitlan e o outro pelo outro templo. Abaixo deles nós tínhamos os sacerdotes dos grandes templos da capital, né, daqueles outros deuses. Depois os sacerdotes superiores que controlavam o culto das províncias e os sacerdotes comuns que controlavam os templos dos bairros, tá bom? Tinham mulheres sacerdotisas, tá bom? Se vocês quiserem ver um pouco melhor como é que funcionava a escolha dos sacerdotes, está na página 149, tá? Eles não pagavam impostos e podiam ajudar no exército. E eles tinham representantes lá naquele grande conselho que eu falei para vocês. Depois nós temos os negociantes, tá bom? Que é uma classe muito poderosa e rica em ascensão, tá bom? Se tinha um título que se chamava Potiteca, tá? Que era reservado a grandes negociantes e tinham poderosas corporações que detinham um monopólio de comércio exterior e de luxo, tá? Daqui para frente, os negociantes, os artesãos, cada função dentro da sociedade asteca tinha um deus próprio. Tinha o deus próprio e seus rituais próprios, tá bom? Temos também os cidadãos livres, assim, né? Vamos dizer assim, a galera normal, que era o Maceualti, tá bom? Temos também os artesãos, que era uma classe muito numerosa, que era reunida em corporações, tá? Temos os Maiekes, que são os camponeses que não tinham terra e cultivavam para determinados senhores, tá? Eles era como se eles estivessem presos àquela terra. Então, quando o senhor morria, passava para um sucessor ou voltava para o governo central. Então, assim, eram pessoas que não tinham terras e sempre trabalhavam para alguém, tá? E, por fim, nós tínhamos os escravos, tá? Que eram os Tlacotin, tá? Que eram muito bem tratados e podiam casar com pessoas livres também. Eles eram muito semelhantes a uma classe que eu comentei com vocês lá dos Incas, que a gente pode falar que não era basicamente... Eles eram chamados de escravos, mas em si eles não eram escravos. Deixa eu só confirmar aqui. A Iana, a classe Iana lá dos Incas, é muito semelhante a essa Tlacotin, tá bom? E dentro dessa organização aí, nós podemos dizer que existiam 3 classes endógenas. O que quer dizer endógenas? Que os casamentos eram realizados dentro delas, tá bom? Nós temos então aí a classe Pili, que é a classe nobre, tá bom? Depois a Macerrual, que é a mais numerosa, e aí era onde estavam os guerreiros, os mercadores, os negociantes, né, e os artesãos. E a classe,
que era a mais baixa de todas, que eram os maienques aí, que a gente viu que era função, mas também era uma classe em si, tá bom? Depois vocês podem ver aí, vou falar até aqui essa parte do direito, aí eu paro. O direito, o Curtis, ele separa em privado, penal e internacional, tá bom? Eu expliquei até que razoavelmente bem isso ali no resumo para vocês, depois vocês podem ver, tá bom? Porque ele é uma coisa assim mais pontual, que eu acredito que não vai influenciar tanto na explicação. No próximo vídeo, eu vou continuar falando para vocês de como era a economia asteca, as artes e a religião propriamente dito, tá bom? Então, vamos para as cenas dos próximos capítulos.